Armindo Teodósio, professor da PUC Minas, e coordeno um projeto de extensão chamado Universidade Aberta, que é um encontro entre os saberes do povo de Brumadinho e os saberes da universidade e de todos aqueles que cuidam das comunidades, do território, do meio ambiente. E a gente está encerrando esse ciclo de diálogo entre saberes com pessoas muito especiais, a Valéria, de Brumadinho, a Tânia Maria, a Tânia Cristina. Então, agradeço a presença de todos e todas e quero reforçar um agradecimento muito especial, levando uma mensagem principalmente para os alunos, seja da PUC ou de fora da PUC, que muitas vezes se interessam pela extensão e atuam na extensão. A gente só está fazendo esse evento com essa qualidade que a gente tem aqui agora, porque a equipe de alunos da extensão que trabalha nesse projeto é muito boa. Frederico Dornelas, Amanda Carolino, Patrícia dos Anjos, Thales Cordeiro e o Bernardo Carrusca, tá? Então, já agradeço a toda a equipe de suporte aí e que a gente tenha uma noite de ricos debates, eu tenho certeza. Obrigado, vou passar a palavra ao professor Alexandre, que representa a PROEX aqui. Com gentileza, Alexandre. Então, boa noite a todas e todos, mais uma vez. Obrigado, professor Theo. Bom, as minhas palavras vão ser palavras bem rápidas de boas-vindas em nome da Pró-Reitoria de Extensão. Em todos os outros momentos, eu tenho reforçado isso. A PUC Minas, desde que ocorreu o crime, desastre-crime, no final de janeiro, a universidade institucionalmente fez uma escolha em alocar recursos e esforços para que, juntamente com as comunidades e com as pessoas atingidas, né, os homens e as mulheres atingidos de Brumadinho, conjuntamente pudessem pensar formas de superação, não é, de resistência, de busca dos seus direitos, não é, que é muito representativo do espírito da extensão universitária. Então, a PUC ela tem, desde o ano passado, fomentado um conjunto de iniciativas que são extensionistas por excelência. O professor Theo falou da atuação dos alunos, né? A professora Tânia, que tem projetos de extensão lá, né? As professoras Tânias, né? Atuam em projetos de extensão lá, e o ano passado tivemos uma dezena de projetos. Esse ano, mesmo num contexto de pandemia e de isolamento social, um conjunto de iniciativas continuam ocorrendo através de estratégias à distância, estratégias remotas, sempre na perspectiva de que a universidade tem um importante papel a cumprir, não é, junto às populações daqueles territórios, e a extensão e esse projeto, tal como os outros, é um dos espaços em que a universidade é um dos espaços de cumprimento da função social da universidade, né? Então, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, do professor Vanderlei, que é o pró-reitor, não é, gostaria de agradecer mais uma vez o convite por estar aqui com vocês e desejar a todas e todos uma excelente noite de conversa, de diálogos, de trocas, de ideias, não é, e que juntos a gente vai construindo, de fato, aos poucos, uma sociedade um pouco mais justa, mais inclusiva, mais equânime, não é? E aí desejo a todos e todas, então, uma excelente noite de trabalho. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Vou passar a palavra à professora Tânia Cristina, queridíssima colega do ICEG, e que vai coordenar os trabalhos essa noite. Muito obrigado, viu, Taninha? Por favor. Eu que agradeço a todos vocês, né? Eu acho que, primeiro, agradecer ao Alexandre, que está aqui, né? Não só por ele, que também é um extensionista nato, né? Pelo assessoramento e pela representação do professor Vanderlei. Agradecer ao Theo, que tem batalhado muito nessa área, desde o ano passado, né? Precursor da iniciativa. Meus parabéns a ele, porque eu sei, desde o primeiro dia do rompimento até hoje, ele não parou, né? Nós não paramos com essa atividade.
Queria agradecer a presença da professora Tânia Maria, né, que também faz parte do projeto, tem nos incentivado muito, né? Mesmo que o tempo dela é curto, mas ela tem comparecido, ela dá a sustentação que nós precisamos. Agradecer a presença da Valéria Antônia Silva, que atendeu a esse pedido, né? Agradecer a todos os presentes e aos alunos, né? Os extensionistas envolvidos aí no projeto, e dizer que essa noite a gente tem um assunto muito instigante, né? Que nós vamos estar discutindo os circuitos econômicos, trabalho e renda na reconversão de territórios para a superação da minera-dependência. Eu acho que esse é o grande desafio posto, que não creio que está somente associado a Brumadinho, mas nós sabemos que todos os municípios atingidos pela ruptura aí dessa barragem, mesmo da de Mariana, né, da empresa Samarco e da Vale, né, gera uma tragédia crime, monstro, que inibe a atividade econômica e deixa os territórios à mercê, né, de uma recuperação sem planejamento e sem propósito, vulnerabilizando mais ainda as comunidades. Então, esse momento, né, eu queria apresentar aí as duas palestrantes, as duas pessoas que vão estar aí, as duas especialistas, na verdade, cada uma no seu nicho, né? Uma da universidade, outra que tem uma atuação direta na área. Nós temos, né, a professora Tânia também tem, mas ela tem uma relação diferenciada da Valéria. Então, acho que nesse sentido, essa mesa hoje ela pretende unir, né, toda uma discussão que ocorre no território, juntamente com quem tem refletido sobre esses processos, que é o lugar operantes da universidade, né? Estar com a comunidade, refletir com ela numa relação ecológica integral, como mencionou a Valéria, mas que permita dar nuances, respostas para que a gente possa continuar o trabalho, né, Théo? Então, nesse sentido, gostaria de apresentar a convidada, né, externa, que é a Valéria Antônia Silva Carneiro. Ela é formada em técnico em agropecuária pela Fundação Helena de Koff, está associada ao movimento pela luta da terra desde o ano 2000, é responsável pelo assentamento Pastorinhas, né? Tem formação em agroecologia pela Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais, atua no programa de segurança alimentar em áreas de acampamento, de reforma agrária, desde 2001, trabalha também com programas de segurança alimentar, nutricional, hídrica e energética, com fundos internacionais, administrados pela Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais. Atualmente contribui com o PAA, com o PNAE, e com a Feira de Agricultura Familiar da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Brumadinho. Então, ela tem uma atuação, né, muito significativa para entendermos as questões do território e as saídas que o território pode apontar. Eu apresentaria também a professora Tânia Maria. Eu acho que é interessante fazer as duas apresentações de uma vez, né, Théo? Porque depois passaríamos as palavras para elas, né? A professora Tânia Maria Ferreira, né, amiga dileta e colega de universidade, possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é mestre em Economia pelo CEDEPLAR, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo, teve uma vivência com seu doutorado sanduíche na London School of Economics, trabalha como servidora ad hoc do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que integra o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Foi coordenadora da área de Economia, História Econômica, foi chefe do nosso departamento de Economia, né, e coordenadora do curso também, de Ciências Econômicas. Atualmente adjunto, é do Departamento de Economia, diretora acadêmica da PUC Minas de Betim, que já foi agora da Praça da Liberdade, e
é associada, né, à Associação Brasileira de Pesquisas em História Econômica, tem experiência na história econômica e, particularmente, na história da técnica e tecnologia da mineração de ouro e investimentos britânicos em Minas Gerais a partir do século XIX. Então, uma pessoa extremamente representativa no que se refere ao conhecimento, né, da situação minerária do nosso estado. E, além disso, ela também está no projeto Educação Financeira e Geração de Trabalho e Renda, como uma alternativa para a região que estamos aqui discutindo. Então, eu passaria a palavra inicialmente para a Valéria Antônia. Meu nome é Valéria, eu sou agricultora, sou assentada da Reforma Agrária aqui em Brumadinho, no assentamento Pastorinhas, que tem 19 anos de existência no território. E essa questão da mineração, ela sempre foi muito latente desde que a gente chegou no território de Brumadinho. É um município extremamente minerário, tinha as 3 maiores mineradoras, né, Vale, MMX e a Ferros, sobrevivendo, e a Vale acoplou todas essas outras. Desde que a gente está no território de 2001, a gente visualizou e vem sentindo a depredação do território pela questão minerária. E a questão da água, desde que todas as vezes que a gente viu e assistiu e presenciou uma ampliação da lavra, da cava, nós tivemos problemas seríssimos de hídricos no território. Então, isso foi em 2004, depois em 2014, e recentemente com o crime do rompimento da barragem, isso está muito latente. Em conversas paralelas aqui, é quando a professora Tânia pergunta, né, para a Tânia se está faltando água em diversas comunidades aqui em Brumadinho, devido ao rompimento da barragem, ao crime de rompimento da barragem. E esse histórico do minério, gente, só estou pedindo desculpa porque está tendo um comício, alguma coisa aqui, os fogos de artifício aqui estão latentes no território, está difícil. Isso é muito sério. Eu, há 19 anos residindo em Brumadinho, eu só pude verificar o quanto o município é depredado, é saqueado e fica só com o ônus para trás. É um município que não tem um poliesportivo decente, que não tem uma sede própria da prefeitura, que não tem investimentos em educação, e é um município que eu vi aumentar o índice de violência, principalmente violências contra a mulher, e que não dá nenhuma ampliação, nenhum desejo de outras expectativas para a juventude. É uma juventude que vê como fonte empregadora o minério, e tudo que circula na educação é voltado para o minério, mas que ao longo dos 19 anos que eu vivenciei no território, eu descobri que a mineração não é a principal fonte de renda da maioria. Ele não emprega a maioria da mão de obra do território. E ontem, uma coisa que me marcou muito foi ouvindo uma das viúvas, né, do crime da Vale, ela falar: meu esposo morreu por um salário de R$ 2.200. Aquela ilusão que a Vale, a multinacional, pagava muito bem os funcionários, eu fiquei chocada quando ela, chorando, me revelou isso. Então, quanto custa uma vida? Quanto custa 1 litro de água? E mesmo depois de um crime, nas proporções ambientais e humanas que foi o rompimento aqui em Brumadinho, a gente ainda vivencia um grupo de pessoas apoiando a ampliação de uma mineração numa área de amortização de um parque. É muito louco isso. A gente sentiu a cada ano a questão hídrica, as águas diminuindo, as águas secando, as águas indo embora. E, em contrapartida, a gente foi trabalhando a questão da agricultura, a agroecologia, a agricultura orgânica, investindo em projetos de feiras, de empoderamento. Eu tive o prazer de trabalhar com um programa de padaria nos quilombos de Marinhos, que a gente conseguiu comercializar em um ano R$ 13.500 em quitandas.
Pode ser pouco perto da economia do minério, mas isso, investimento humano, é riquíssimo. Um resgate de receitas tradicionais, do empoderamento daquelas pessoas, do empoderamento daquelas mulheres. Então, quando a gente vê o estrago que a mineração causa no território, mas que há uma outra alternativa e que ela é negada. Não sei se vocês sabem, mas Brumadinho é o segundo maior produtor de citros do estado de Minas Gerais. Ele só perde para Belo Vale. Ele era o primeiro, agora está sendo o segundo, porque a maioria das suas áreas já foram virando rejeitos de minério, a falta da água, a escassez da água está empurrando o agricultor para uma outra realidade. E o rompimento, ele só veio desmascarar, desnudar essa realidade no território. Há que se ver que há quase 2 anos de um crime, não se teve uma única audiência para ser tratada a questão da agricultura no território. Não se teve uma tratativa jurídica para a agricultura. Nada se foi falado e pensado, a não ser uma proposta da secretária estadual de que vem querendo mudar toda a questão produtiva de alimento para flores. Em um momento que a gente vê a questão da segurança alimentar e a soberania alimentar do país ameaçada, se plantar flores não é o momento ideal. A gente percebe que o agricultor ele tem que ter segurança alimentar. Isso é primordial. Uma sociedade, uma comunidade, ela tem que ter a segurança alimentar para ela se desenvolver, para ela pensar em outros modos de desenvolvimento. Brumadinho tem uma bacia leiteira significativa, ela tem a produção de citros, produção de cereais e de hortaliças. É um município altamente turístico, e não só o turismo cultural, mas ele oferece várias outras opções de turismo de aventura, o turismo religioso, porque tem várias igrejas do século passado, muito bonitas, e até a questão das guardas de congados, moçambiques. Então, há que se pensar uma outra proposta para Brumadinho, onde mais pessoas possam participar, e muito nesse mote de agricultura e turismo. E com isso, o assentamento ele foi caminhando, onde eu moro, onde eu resido há 19 anos, ele foi trilhando no turismo pedagógico. A gente recebe estudantes de várias escolas, universidades, e até fora do país. A gente tem um intercâmbio com a Universidade de Michigan, com a Universidade do Canadá, do Condado de Ontário, e com uma de Leeds, que é na Inglaterra, onde a gente recebe os alunos que estudam segurança alimentar. E muitas das vezes a gente não consegue receber o aluno da escola municipal do nosso município, não consegue receber o aluno da escola estadual do nosso município para desmistificar que a agricultura é uma coisa desonrosa. Porque, infelizmente, no nosso país, a agricultura é vista como um castigo. Se você não serve para nada, vai ser agricultor, então. E é tão digno quando você consegue levar o alimento de qualidade à mesa do outro, tão digno quanto ser médico, quanto ser professor, quanto ser advogado. Mas no nosso país, infelizmente, a agricultura é vista como castigo, e principalmente para os jovens. Uma das coisas que mais me preocupa é o campo está envelhecendo. E quem é que vai fazer esses alimentos chegarem à mesa da cidade? A gente tem uma frase muito significativa, que se o campo não planta, a cidade não janta. E os jovens agricultores, eles acham que tem vergonha de falar que é agricultor. Isso num país que não valoriza a agricultura familiar. Se você vai a um outro país, a Itália, é totalmente diferenciado. Todo mundo pensa na agricultura e valoriza o agricultor. E isso a gente também tem que brigar, porque o menino, o que ele quer? Ele quer sair da roça e dirigir caminhão na mineradora para tombar o caminhão e vir a falecer com menos de 30 anos de idade. Isso é muito cultural no nosso país, isso tem que cair. Tudo perpassa pela educação. Então, quando a gente consegue falar, onde tem um monte de estudantes, um monte de professores, a valorização da agricultura no nosso país.
porque 70% do que é consumido vem da agricultura familiar. E num território amplamente destruído pela mineração, a correlação de força ainda fica mais complicada. Quando você discute que a agricultura, ela faz, hoje, nós agricultores, além de produzir alimentos, estamos também na responsabilidade de produzir água. Olha o que aconteceu em Brumadinho, a Vale comete um crime e 200 famílias de uma comunidade rural são condenadas a mudar o estilo de vida todo para a região metropolitana ter abastecimento de água. E as pessoas que recebem essa água não sabem disso. A comunidade de Ponte de Almorrenas, que era uma grande produtora rural, teve a sua vida totalmente modificada após o rompimento da barragem, devido à captação de água e o abastecimento da metropolitana. Agricultoras tiveram suas bombas de irrigação lacradas, proibidas de usar, porque tem que sobrar água no rio para a cidade. E quem vai alimentar? Então, esse é o grande paradoxo. Essa é a grande questão. Se não há uma convergência de ideias de que a agricultura e a agricultura familiar, não um agronegócio, ela é responsável por também manter a água no território, e as pessoas não entendem isso e falam, não tem problema, são só 200 famílias, nós somos mais de 30 mil pessoas que precisamos da água. E essa questão da minério-dependência, como combater isso? Como mostrar para as pessoas isso? A gente vê pequenos exemplos, pequenos territórios, pequenos municípios que se desenvolveram para além da mineração, tendo qualidade de vida, saúde, porque infelizmente, né, tem duas econômicas aqui, a qualidade de vida não é mensurada nos gráficos. A qualidade de sono, a qualidade de bem-estar das pessoas, ela não é mensurada. Enquanto você pratica a questão do bem viver, dentro de uma agricultura limpa e sustentável, a mineração é um projeto de monte, porque você é obrigado a uma carga horária altíssima, a depredação ambiental, a respiração dos resíduos tóxicos. Então, há que se minerar, mas de uma forma sustentável. Não dá mais para ser desse jeito. Eu deixo por aqui e ao longo das conversas a gente vai desenrolando algumas perguntas mais sobre o que eu penso de que é uma liberdade de minério-dependência. Brumadinho já está no momento propício de fazer o que a gente chama de desmame, de olha, agora aconteceu isso, há que se pensar uma nova proposta de vida para o território. Chega de sofrer e chega de mineração. Ana Cristina, eu acho que seu microfone está desligado. Eu desliguei para poder ajudar. Bom, vamos agradecer a Valéria Antônia, né, pela contribuição. Ela nos traz elementos importantes aí, né? E agora nós vamos partir para a professora Tânia Maria, que vai discutir também a questão da minério-dependência ou a questão da economia minerária, né? E os impactos que tem causado no nosso estado e as alternativas, né, possíveis que possamos já pensar, né, para tentar sair dessa condição da maioria dos nossos municípios aí mineradores. Com você, Tânia. Primeiro, boa noite a todos. Parabenizar a Valéria aí pela experiência. Eu acho que nos encanta e mais ainda nos engrandece saber que nós temos cidadãos e que temos brasileiros que estão fazendo esse trabalho, que eu acho que é um trabalho de um valor imensurável, que é o trabalho, inclusive, que eu valido, né, mesmo do alto da nossa parceria, né, Tânia Cristina, de 35 anos de universidade, que é um trabalho de formação. Mas antes de eu passar a minha fala, né, eu gostaria de agradecer o convite do professor Armindo Teodósio, do Frederico, seu aluno, para integrar essa mesa redonda e poder fazê-lo ao lado de pessoas tão queridas, como a professora Tânia Cristina Teixeira, que comigo compartilha o ofício, né, da docência há tantos anos, colega e amiga do departamento, e na oportunidade de poder rever também o Alexandre Teixeira, da PROEX,
né, com o qual eu tenho compartilhado todo o meu aprendizado desde Betim no campo de extensão, né? Aproveito para cumprimentar, né, aqui os docentes, discentes, acadêmicos, pessoas das comunidades que estão assistindo a esse evento virtual. Como a Valéria disse muito bem, né, nós, as economistas, né, eu não vou fazer uma fala extremamente técnica e vocês vão entender ao final por quê. Porque nós temos muita já literatura formada sobre isso. Se eu fosse seguir a praxe da BNT e a praxe, na verdade, científica, eu citaria N dados, claro que em algum momento eu não vou conseguir, né, me furtar isso, porque, né, tenho isso de formação. Mas esse tema, circuitos econômicos, trabalho e renda na reconversão de territórios para a superação do minério, né, da minério-dependência, ele vem assumindo uma extrema importância na economia brasileira, na economia regional, não só por envolver na sua complexidade questões de extrema urgência, dados indicadores do infeliz, né, da crueldade, do crime, né, das duas últimas tragédias, no caso de Brumadinho, com protagonismo negativo nesse processo, dado o número de óbitos, né, mas também porque ele é extremamente desafiante no contexto do que eu vou colocar para vocês agora e me permitir descrever, né, fazendo uma diferenciação conceitual entre o protagonismo histórico de Minas Gerais na mineração e o que nós devemos entender por minério-dependência. Então, primeiro, começando pelo conceito de protagonismo, e quando o Frederico me escreveu, eu até quero pedir desculpas públicas, porque eu acho que eu recebi também um WhatsApp do professor Theo, que eu não tinha o número, e eu vou lá e bloqueei, e denunciei depois que eu vi que estava bloqueado, ele não tinha falado que era ele, né? E eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Então, eu queria começar com esses dois conceitos. O que é protagonismo? Protagonismo é a qualidade de quem exerce papel de destaque em qualquer acontecimento. Na história do teatro, chama-se de protagonista o personagem mais importante do teatro grego clássico, em torno do qual se constrói a trama. Mas aqui, estágio, Minas Gerais, foi alçada com esses dois últimos rompimentos. Será que esse protagonismo é muito confortável? E aí eu começo a fazer uma reflexão, porque nós, infelizmente, estamos na condição de um protagonismo extremamente negativo. Então, o protagonismo de Minas Gerais, nós já conhecemos, ele é notório, é reconhecido. A literatura técnica ela é abundante, de artigos científicos a publicações especializadas do setor, reconhecimento de associações de classe, sindicatos, patronais ou de trabalhadores, órgãos públicos, né? São N segmentos que são pródigos em dados, né? E aí a gente sabemos que Minas ocupa o primeiro lugar na produção de minério, responde por 53% da produção de minerais metálicos, 29% de minérios em geral, detém, né, quase 73% das reservas, seguida aí por Mato Grosso do Sul, né, 13,1%, Pará, 10,7%. O minério de ferro ocupa o imaginário popular, mas poucos sabem que nós temos, além do quadrilátero ferrífero, temos jazidas, né, muito mais amplas de nióbio, num quadro que nos coloca num destaque mundial. Detemos a maior reserva de manganês, e além, né, do minério de ferro, que, na verdade, né, destrói o nosso entorno e descaracteriza, né, a nossa Serra do Curral e as demais montanhas na região metropolitana, nós também, né, produzimos bauxita, ouro, paládio, prata, dolomita, quartzo, calcário e outros bens minerais. A atividade mineradora ela está distribuída por 250 municípios de Minas Gerais, totalizando mais de 300 minas em operação, com 67% das minas classe A, quer dizer, minas que produzem mais de 3 milhões de toneladas ano. O estado é o primeiro no Brasil produtor de minério de ferro, ouro, zinco, fosfato e nióbio. Nióbio, mais de 90% da produção mundial. E todos os outros numa classificação. E cada vez mais vem ocupando vários rankings, que eu poderia, né, vou até pular aqui, né, o que eu redigi, N rankings do setor, né? Inclusive,
né, respondendo aí pelo maior percentual da participação no mercado de aço, realçando a importância da siderurgia, né, da siderurgia e da metalurgia, né, porque a siderurgia, se a gente pensar, né, o mercado de aço tem uma penetração. Agora, do ponto de vista histórico, né, qual é esse protagonismo? O primeiro ciclo econômico no Brasil, nós sabemos, privilegiou a exportação e a exploração do pau-brasil ao longo da costa, né, nos nossos primeiros 3 decênios. Fazíamos isso em feitorias, né, comerciais que eram interpostos, destinados ao armazenamento do produto. Na segunda metade do século XVI, a nossa economia, né, o protagonismo foi da cana-de-açúcar, mais precisamente da economia açucareira do Nordeste, né, aí apoiada em 3 pilares, que inclusive tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, que é a nossa construção, nosso ethos dominante baseado na grande propriedade, baseado na monocultura do açúcar e no trabalho escravo. E vocês vão entender daqui a pouco a relação disso com territórios, porque a nossa sociedade, essa é a nossa formação social, né? E veio, né, definindo os rumos da economia brasileira. Por mais de 150 anos, o açúcar assumiu esse protagonismo econômico e a indústria açucareira passou a ser o carro-chefe da economia. Até a metade do século XVII, o país era o maior produtor mundial. Ao final do 17 para o 18, o nosso açúcar, que sofreu concorrência do açúcar da beterraba da Europa e do açúcar do Caribe, com a proeminência de Cuba, passou a sofrer um revés em termos de eclipse, né, pelo caso do ouro. E o ouro, né, porque aí teríamos um ciclo que a historiografia gosta de falar paralelo, que é o da pecuária, mas o quarto ciclo vai ser a mineração do ouro após a descoberta dos depósitos aluvionais em Minas no final do século XVII. Alguns historiadores falam também do ciclo do diamantes, mas o distrito diamantino ele foi um caso à parte, entre aspas, quase um enclave, com uma, né, toda uma discussão política própria, né, da sua intendência. Bem, o ouro, né, ele, né, nos alçou uma nova condição. Mas o ouro, não vou também me adentrar, né, adentrar demais na história do ouro, ele também tem a sua especificidade, porque, né, foi extremamente funcional, principalmente depois do Tratado de Métio, em 1703, que nós explorássemos ouro numa relação triangular muito bem descrita pela historiografia do ouro que era mandado para a Inglaterra, e como diz o nosso grande amigo Ricardo, David Ricardo, a teoria das vantagens comparativas, a forma pela qual Portugal, na verdade, institucionalizou a sua venda de vinhos em troca, na verdade, de manufaturas, principalmente de tecido. Então, desde muito tempo, que a nossa posição já era bem subordinada. E, entre aspas, tínhamos aí um território completamente à mercê do comércio europeu. Agora, né, já numa perspectiva mais contemporânea, né, nós já partimos para a questão da minério-dependência. E uma série de trabalhos vem nos mostrando tanto que essa minério-dependência está vinculada, né, ao que a gente chamaria especialização da estrutura produtiva desses municípios, né? Não é só o caso de Brumadinho, nós temos outros municípios mineradores na mesma condição, e cujas decisões, dinâmica, gestão, governos, estão vinculadas aos grandes centros, na verdade, de decisão, às grandes, né, relações empresariais, e que, obviamente, conduzem toda a estrutura produtiva local, sem sequer participação dos seus players, né, dos seus agentes sociais, agentes econômicos. Né? E, claro, vinculado a todo um fluxo extremamente instável, né, ligado aí aos mercados internacionais de commodities, que passam, né, na verdade, a comandar o que a gente chamaria toda essa, né, dinâmica interna, condicionando interesses, né, de trabalhadores locais, de moradores dessas regiões mineradas. É muito interessante que, quando a gente vai discutir essas questões cíclicas, entra no cenário algo que é constitucional e nos causa espécie. Por quê? Porque alguém podia dizer, em termos tributários, o que deveria reverter para os municípios da famosa compensação financeira pela exploração mineral?
que obviamente, é institucionalizada, é legal, constitui uma fonte, né, de arrecadação na mineração brasileira, deveria ser muito bem fiscalizada, porque o nosso MPM virou uma agência nacional, né, reguladora, nós temos regulação, né, no setor, mas sabemos que ela tem, né, o que a gente chamaria uma série de, entre aspas, né, tarefas constitucionais que não são, né, cobradas, não são cumpridas e muito menos cobradas, né? E isso, né, na minério-dependência, traz uma série de impactos, né, porque sabemos que, né, os municípios sofrem com a redução dos empregos ofertados, né, essa dependência social, ou como alguns, né, pesquisadores chamam de dependência sociológica, ela aparece, porque muitos, né, têm nessas mineradoras, nessas empresas, a melhor referência em termos das oportunidades de ter upgrades em termos do seu padrão socioeconômico, né? E, além disso, né, essa dependência social, por isso que é um fenômeno extremamente complexo, que se reveste também de uma dependência econômica, porque, como Valéria disse muito bem, né, existe já, e aí nós voltamos para a questão social, um certo preconceito contra a atividade agrícola, com um certo preconceito contra o agricultor, a agricultura familiar, né? Então, quer dizer, no seio social, as pessoas já têm uma baixa autoestima em relação a essa questão, né? E numa comunidade, né, num locus, onde, né, e eu acho muito interessante essa definição dos pesquisadores do poema, que dizem que, na verdade, né, essas regiões, elas não são mineradoras, mas sim mineradas. O sujeito minerador são as empresas de mineração, e não as regiões ou a população regional, porque sequer tem preparo para conduzir o seu próprio destino. Então, como é que a gente pode modificar essa relação de subordinação? Então, recapitulando, eu tenho o problema da minério-dependência pela, né, questão econômica, eu tenho a minério-dependência que se faz em prejuízo do desenvolvimento de outras atividades econômicas, que ficam em detrimento desse, né, obviamente, desse carro-chefe, né, exemplo, turismo. Eu acho que travou um pouco, né? Travou para vocês, pessoal? Não, acho que travou para ela. Para mim está travado. Sim, está paralisado. Vou ter que avisar para ela. Você avisa, Frederico? Eu aviso. Você avisa, Fred, por favor? Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Porque às vezes ela está falando lá e... Está perdendo. Muito interessante todos esses artigos que ela vem colocando. Eu acho que devia fazer uma roda de debates aqui no território, hein, com esses temas. Ia ser bom, Valéria? Não ia, Valéria, fazer um... Ia ser ótimo. Bom é pouco, ia ser ótimo. Vamos organizar, né, Té? Vamos, ó. Vai ser ótimo. Nós temos como esse papel mesmo, viu, Valéria? Como Universidade Aberta, é promover esses encontros e debates. Vamos fazer, ué. Eu acho que é de extrema importância. E a produção da Tânia Souza é muito rica, né? Ela saiu aqui da sala, eu acho que ela vai retornar, deve ser para ver se melhora a conexão. Ela me respondeu aqui, ela está voltando. E uma dialética muito acessível, viu, Theo? Assim, a forma que ela fala, que ela coloca, é acessível para qualquer pessoa. Entender isso. Eu acho que é importante fazer umas rodas aqui. Está precisando, viu? Então, já vamos combinar amanhã, Valéria. Viu? Viu, Fred? Vou pegar no pé da Valéria. Fico feliz aqui, vai ser ótimo. Vamos fazer um trabalho juntos, né? O projeto que o Theo está coordenando, ele tem essa função, e a gente ia organizar o projeto, né? Chamar a professora Tânia. Tem o professor Ário também, que trabalha em desenvolvimento local, que eu acho que... E o Flávio trabalha em orçamento público, que eu acho que a questão do plano diretor está aí, a gente vai ser um tema extremamente relevante. Como que a gente vai trabalhar isso no planejamento do município, né? Hoje,
a fala do professor da contabilidade, né, foi muito elucidativa, né, Théo? Você vê Sim. como você tem recurso, tem tudo, está tudo congelado, né? Isso é importantíssimo, viu? Erro desses recursos para a libertação da população. É como se fosse uma libertação mesmo. Tânia, voltou aí. Vamos lá. Você estava falando, caiu ou você continuou falando? Está fechado seu microfone, Tânia. O microfone está fechado, Tânia. Até onde vocês me ouviram? Daí eu retomo daí. Até onde vocês me ouviram? Alguém Você só tava para me dar um falando- fio. Você estava acabando de falar do pessoal do Poemas. Ah, então ótimo. Então, ótimo. Então, o que eu estava falando é o seguinte, né? Né? Elas não são mineradoras, mas sim mineradas. Eu adoro essa frase. O sujeito minerador são as empresas de mineração e não as regiões ou a população regional, que não consegue, na verdade, se apropriar do protagonismo na decisão dos rumos econômicos, obviamente, dessa comunidade. Então, nós vemos que essa dependência assume o que a gente chamaria facetas muito perversas, porque além da questão social, que é dos empregos, além da questão econômica, nós não podemos esquecer a questão política, que era o que eu estava falando, os legislativos municipais, os executivos municipais, em que, obviamente, essas decisões nem sempre estão na mão dos moradores. E quando eles conseguem eleger essas pessoas em nome de uma pretensa representatividade, não negociam em prol dessas comunidades. Então, quando eu estava, né, na verdade, me referindo a isso, a pergunta que eu sempre me coloquei, como modificar essa relação de subordinação? Porque eu poderia aqui ficar 1 hora falando de dados, né? Eu tenho uma formação em economia, mas nessa hora eu acho que a história ela é um instrumento ótimo, porque, na verdade, nós temos que aprender com o passado, nós temos que nos apropriar e a história nos ajuda nesse aprendizado. Então, a primeira questão que eu coloco é, primeiro, eu acho que entra uma questão de governança extremamente importante, que é buscar um equilíbrio, né, um desenvolvimento mais equilibrado da governança no desenvolvimento desses territórios de mineração. O que, no meu entender, traduz-se num processo de longo prazo, tá? Não é um processo de curtíssimo prazo, porque envolve uma palavrinha que eu tenho medo de falar hoje, porque ela virou clichê nessa pandemia, mas, para mim, envolve a reinvenção desses territórios minerados e das relações de poder presentes nesses territórios, ou seja, o que a geografia humana nos brinda, que é a questão das territorialidades, ou seja, as ações desenvolvidas por vários desses agentes sociais e agentes econômicos em determinada área geográfica, né? E o que, na minha visão, pressupõe o desenvolvimento desses próprios agentes sociais envolvidos em termos técnicos e de uma formação cidadã, né? Por que essa tarefa é desafiante? Aí eu fui atrás de alguns, né, registros, né, de entrevistas, porque quando eu vejo, às vezes, uma entrevista boa, eu leio um articulista bom no jornal, eu anoto, grifo algumas coisas importantes. Primeiro, para mim, quando eu falo em formação cidadã e informação técnica, que eu acho que é muito que o trabalho que a Valéria está fazendo com muita, eu acho, com muita propriedade, significa, né, superar, primeiro, uma cultura da negligência, um certo otimismo protocolar, que está muito enraizado em muitos desses municípios, e que vem do ethos dominante no Brasil, que é, né? Afinal, como nós dizemos, no final tudo vai dar certo, velho. Ô, brother, eu estava outro dia falando num curso com uns alunos que são empregados de várias mineradoras aqui da região. Quem faz o ato de assinar um laudo, tá? Um laudo que leva, né, à morte, porque é um crime, do número de óbitos que nós vimos em Brumadinho, não é um CNPJ,
é um CPF, alguém que foi lá e assinou um laudo. E nós temos muito esse otimismo protocolar. No final vai dar tudo certo. Faz aí de quase, não, tá ótimo, sabe? É uma coisa que faz parte, né? Outro dia eu vendo uma entrevista e o cara colocando o Brasil no divã e dizendo, né? Contato Caligares, né? O pedreiro vai na sua casa, conserta o telhado. Por que aqui nós nunca conseguimos que o conserto do seu carro seja feito na primeira vez, né? E de uma forma que você aí não tenha que voltar mais? Porque nós sempre estamos chamando o telhadeiro várias vezes. Então, né, nós temos que buscar também para esses territórios, eu acho, desenvolver essa capacidade, refletir sobre, né, a racionalidade ética dos riscos, aprender a lidar em termos estratégicos com as incertezas, assumir como, né, alguns pesquisadores analisando os impactos, né, do rompimento lá de Mariana de Fundão no Rio Doce, falam numa ética biocultural, tá? Deixando uma falsa generalização de que o homem está só destruindo a natureza para assumir o compromisso de apontar claramente quais são os atores privados e públicos efetivamente responsáveis e que como nós vamos poder lidar isso no jogo relacional do poder. O Edmund Burke, é um filósofo irlandês, tem uma frase que eu adoro, que eu sou da história. Nessa hora, eu brinco muito, tem hora que quando é conveniente, eu sou da economia, quando é conveniente, eu sou da história, tem que juntar as duas. Mas ele escreveu, né, entre aspas, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-lo. Eu acho essa reflexão super contemporânea, porque nós temos que aprender com a história, com o passado, para nós aprimorarmos, né, as estratégias para enfrentar os desafios do presente. Vou usar para vocês uma outra metáfora que eu usava, sempre usei muito nas minhas salas de aula de economia. Algo muito similar ao que o médico faz quando, por meio da nossa história pregressa e atual, ele obtém informações importantes para subsidiar a avaliação clínica do paciente. Por isso, eu acho que o paciente deve conhecer sua história clínica e ser protagonista do seu processo de cura. Ele deve participar do processo. Sem a presença do paciente, não tem como, não há outra saída. Por isso que as questões da minério-dependência, e eu já estou terminando, elas são muito sérias e muito complexas. Porque dados, nós temos infinitos dados. Agora, eu sempre me pergunto como avançar. Né? Se tem a questão da dependência econômica, se tem a questão da dependência política, se nós sabemos, né, dos impactos negativos em termos hídricos, sabendo os impactos em termos fiscais, em termos ambientais, porque dados nós temos muitos, mas o lobby dessas empresas é muito grande. E, historicamente, já estou terminando, a mineração ela tem sido muito, né, sempre tratada como uma atividade de interesse público, principalmente considerando sua taxa interna de retorno, que coloca, né, ao lado de outros produtos do agronegócio, tão importantes à balança comercial, né, na verdade, coloca a mineração com seus produtos no mesmo nível. Mas nós sabemos, aí eu entro com a questão da história de Minas, né, de toda a nossa vocação econômica, que nós temos que entender exatamente, né, qual o nosso papel nesse processo. Porque, né, sabemos que a mineração ela pode ter aspectos positivos, eu não vou negar, sabe? Existe muito uma discussão sobre a demonização da atividade, mas nós sabemos e, às vezes, somos consumidores, até na nossa pasta dental, de produtos da mineração. Precisamos da areia, né? Se a gente pensar nos não metálicos, na energia, embora hoje biocombustíveis nos dá muito mais. Mas sabemos também das externalidades negativas, né? E, na verdade, né, existem N teorias, né, a maldição dos recursos naturais, tem gente estudando isso até em nível dos municípios, como o caso de Campos dos Goitacazes, com a questão dos royalties do petróleo. Então, eu termino dizendo, então, como e por que nós devemos nos apropriar dessa discussão? E por que nós não avançamos? Porque nós temos uma série de dados técnicos que mostram isso. Então, né, eu fecho dizendo que, na verdade, né, esses, né, desastres, crimes, né, a semelhança do rompimento da barragem de Fundão, como o caso de Brumadinho, eles têm que nos ensinar alguma coisa. Eles têm que ser para a gente algum guia, né, nas nossas reflexões. E aí não há, né, outra forma
da gente pensar isso, e aí vocês me permitam, eu vou usar uma reflexão que eu assisti no YouTube, que eu fiquei simplesmente fascinada, porque ela é, né, compartilha com Milton Santos, né, uma série, né, de análises sobre, né, do ponto de vista da geografia. Eu nem sou da geografia, mas descobri isso pesquisando, que é a Maria Adélia de Souza, que ela, inclusive, foi orientando a Tânia Cristina de Celso Furtado, viu, de mestrado. Olha que coisa interessante. E ela numa reflexão, né, sobre todos esses rompimentos, essa substituição, ela diz, abro aspas, afinal, tudo que existe usa o território. As pessoas e as coisas não levitam. Eu faço esse chamamento ético porque considero que a geografia contemporânea está devendo compreensões à vida humana e nunca foi tão urgente preservá-la. E aqui eu fecho aspas. E eu acho que é exatamente isso que nós estamos vivendo. E a questão que eu deixo para vocês é essa, como nós podemos avançar, sabendo que a minério-dependência existe, né, com os dados que nós temos, e o que a gente pode fazer para mudar. E eu acho que a mudança começa exatamente com essas relações envolvendo território, territorialidade, agentes sociais, os stakeholders, do ponto de vista da governança, e isso que nós estamos fazendo aqui, que tem um caráter formativo ímpar para esse processo. Um grande abraço, gente. Obrigado, e me desculpe aí pela queda da Vivo Fibra. Obrigada. Queria agradecer, né, a Tânia. Tânia até me emociona. Eu sei que ela faz essa pesquisa desde quando ela entrou para o mestrado no CEDEPLAR, né? Ela está estudando isso. Então, são muito tempo, né, entendendo e procurando conhecer esse processo. Então, eu, como mediadora, né, eu antes gostaria de fazer 2 provocações e depois abrir, né? Antes, agradecer a Tânia e a Valéria, né? Fica até difícil provocar, porque eu acho que todas as falas são provocativas, não é verdade? Acho que não tem, acho que nesse sentido a gente está conseguindo dar uma resposta para esse não lugar que a gente está vivendo, né? Inclusive teórico, inclusive um não lugar da ação, da gestão, do controle social, né? E do acesso da comunidade. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental, na fala da Valéria, quando ela trata o seguinte, olha, o município ele não é tão minério dependente assim como divulgam. Né? Então, eu queria que a Valéria explorasse um pouco isso, porque eu acho que aí tem uma saída aí colocada, né? De forma muito interessante, porque a gente que está no campo, Valéria, que vai a campo, a gente vê que o município ele não é só minerador. Mas, ideologicamente, todo mundo só conhece o município como o espaço da mineração. Né? Então, essa discussão da produção, das saídas alternativas, né? Até mesmo o pessoal acha que turismo não é uma atividade rentável, mas será porque que a Espanha, que era um estado que tinha várias partes de mineração, hoje vive de turismo? Só um exemplo. Né? Será que é uma atividade assim tão desprezível? Né? Turismo de aventura, o pedagógico, o cultural, o religioso, né? As alternativas aí ligadas à produção de alimentos de qualidade, que eu acho que isso é importante, porque a produção orgânica e agroecológica é importante para o município. Eu gostaria que a Valéria pudesse falar um pouco disso, né? E também pudesse falar um pouco dessa questão do protagonismo jovem. Como que ela vê isso? Tá? Porque eu acho que isso é um desafio que você colocou e eu gostaria que você pudesse aprofundar. Já em relação à professora Tânia Maria, tem uma pega aqui que ela deu em toda essa discussão que ela fez, né, desde lá do século XVII até hoje, em 20 minutos, né, tem que parabenizá-la, porque foi fantástico assim, essa impulsão, né? Ela traz um conceito cunhado que chama território subordinado.
E aí isso é muito contundente, tá? Né? Que é o significado desse território subordinado e como que a minério-dependência está associada a ele? Se você pudesse discutir mais essa questão, né? Porque aí está subordinado o executivo, o legislativo, o judiciário, e também está subordinado a população. Né? Então, assim, se você pudesse fazer essa tessitura, né, mostrando as possibilidades que teríamos, né, de encontrar uma governança que, pelo menos, buscasse esse equilíbrio que você mencionou e essa possível regulação. Com relação a essa regulação, eu gostaria de perguntar para você se você pensa numa regulação formal ou numa regulação que a sociedade também esteja dentro dela. Porque eu acho que são duas visões de regulação, né? É igual o planejamento, tem o planejamento centralizado e o planejamento participativo. Então, essa regulação no âmbito legal, como você colocou muito bem, o DNPM já está aí para fazer isso. Né? Agora, deve existir um outro tipo de regulação ou um outro reequilíbrio, né? Que de fato, se nós tivéssemos um manejo mais adequado para a retirada do minério, de todas essas riquezas que você falou aqui, de forma sustentável, né? Inclusive o nióbio, que a gente está reproduzindo aí uma relação insustentável, né? Certamente poderá gerar os mesmos problemas, né? A questão é negar a extração do bem, né? Do bem mineral, do produto, ou criar mecanismos que promovam uma extração combinada com técnicas ou com tecnologias em regiões que já não estejam esgotadas ou também próxima à moradia das pessoas. Por que será que tem que minerar do lado da cidade? Sendo que o estado todo tem riqueza mineral. Eu sei que você discute essa questão, então eu estou colocando aqui, que eu creio que essa também pode ser uma alternativa e que você já colocou isso em seus artigos. Então, com essas eu encerro aqui, passaria, né? Também depois para a leitura aí das questões que estão sendo colocadas pelo público. Vocês podem responder de acordo aí com o interesse, tanto uma quanto a outra. Pode ser a Valéria depois você, Tânia, tudo bem? Então, para não perder a linha de raciocínio, professora Tânia, hoje, se a gente for fazer um levantamento grosseiro do território, a gente está a mais de 30 mil habitantes, né? Teve uma leva grande depois do crime da Vale. Se a gente for fazer um levantamento grosseiro, a gente vai perceber que 30% da população está diretamente ou indiretamente ligada à mineração, os outros 70% não. Ou estão nos serviços públicos, ou na agricultura, ou diretamente na questão turística ao Inhotim. Principalmente os jovens estão mais envolvidos com a questão turística, muitos no turismo, devido à oportunidade do primeiro emprego no Inhotim, alguns nos comércios locais, e os demais, muito pouco na mineração. Então, quando a gente fala, eu ouço a professora Tânia falando dessa questão histórica do minério, e é o empoderamento para alguns, que sempre foi historicamente a exclusão que esse minério traz nos momentos de decisões, a gente vai entendendo muito bem o que acontece no nosso território. As tomadas de decisões, o empoderamento de certas pessoas voltadas, né, com um jogo de interesse minerário, a gente percebe que há uma desvalorização das outras atividades. E como vocês conhecem bem o território de Brumadinho, né? Pelo que eu vi, a Tânia também tem uma casa por aqui, as duas Tânias conhecem bem, a gente percebe que tem N outras atividades a não ser a mineração. Mas ela é o carro-chefe quando o prefeito dialoga no momento do sobre a arrecadação. É o que faz as pessoas acharem que tudo funciona porque ela existe. É
muito pregado isso, parece que é uma lavagem cerebral que é imposta no território, de você achar que a mineração, que a mineradora é a salvadora da pátria daquele lugar, que tudo só acontece porque ela existe aqui. Então, quando você vai falar de agricultura familiar e de turismo, que é isso? Isso não gera muito mais emprego e renda do que a extração minerária. Claro que, como a professora Tânia esclareceu, a gente precisa da areia para construir, mas precisa da responsabilidade. Dados e órgãos, eu achei fantástico essa sua colocação, viu, Tânia? Dados e órgãos para regular e fiscalizar existem, mas nada muda no nosso país. E essa é a única coisa que eu percebo, é que há uma lavagem cerebral da população o tempo todo. E isso eu falo muito do olhar de morador e de atingida, de que quando há um crime nessa proporção e que você vai se levantar contra pessoas diretamente atingidas, assim, que eu falo que perderam familiares, ainda fica contra a sua pessoa, como se você estivesse falando um absurdo. Nada que é produzido no território, você precisa levar o produto para a Ceasa, para ela comprar lá, para ela botar na cozinha para os empregados consumirem. Onde está a sustentabilidade dessa empresa? Onde tem quitandas, que tem leite, que tem tudo, e ela tem que trazer tudo de fora. Isso gera dependência. Mas dependência de quem? Dos comerciantes e não da população. E a população, a grande massa, é levada a entender que só existe atendimento médico porque ela está ali naquele território. E quando no intervalo, quando a Tânia teve problemas, e eu falei, é que a gente precisa começar a contar isso com as pessoas, que não é desse jeito. Que a gente pode manter esse hospital sim, pode manter essa escola sim, mas com outras formas responsáveis de mineração. E a preocupação com o jovem é de que ele receba as informações certas. A gente é tolhido, a gente eu não sei nem qual expressão usar, mas a gente é abolido dessas informações. A grande parcela da população, quando a gente está aqui em apuros com o plano diretor, uma minoria louca, ensandecida, porque sabe que vai ser grave o destino desse plano diretor, e a outra parcela da sociedade não entende que isso vai afetar diretamente a vida dela. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas, quebrar e começar a disseminar essas informações. Que seja com 2, que seja com 4, mas que a gente seja multiplicador de informações. Para que a gente, essa lavagem cerebral de que o minério é libertador, isso suma do nosso território. Eu falo muito do meu lugar de moradora de Brumadinho, mas Mariana, Sarzedo e todas essas cidades, o que a gente fica? Com passivo de destruição ambiental, a escassez hídrica, que isso é a olhos nus, não precisa ser cientista, que a gente sabia onde corria um córrego, que nascia uma fonte, e aí em 2004 há uma liberação de ampliação de cava, e 10, 20, 30 nascentes secam, e ninguém fala nada. E ninguém contabiliza isso. E aí, o que nesses 19 anos eu vi? Só destruição e nada sendo empregado para melhorar a qualidade de vida. E olha, uma das coisas que mais me assusta é a violência feminina que a mineração traz junto. A exploração sexual e a violência física. Agora, pós-crime, é uma coisa gritante. Da minha comunidade, não poder deixar as meninas irem para o ponto de ônibus, tomar o ônibus sozinho, pelo abuso verbal que as meninas sofrem. Essa violação, esse estado de violação que a mineração faz, principalmente com as mulheres, isso tem que parar. E o jovem, ele tem que saber que ele tem outras opções de vida. O turismo, e aí a gente não precisa ir muito longe. Olha Tiradentes. Olha Bichinho, que é aquela cidadezinha do lado. Com quantos habitantes tem? E que mudou
a sua vida por causa do turismo, e as pessoas são felizes, você conversa, eles estão felizes, eles estão satisfeitos com o que estão fazendo. Exemplos positivos, aqui no nosso país tem um monte. E Brumadinho ainda se tem muitas belezas naturais. E a gente tem que preservá-las antes que a mineração as destrua. Antes que a gente perca isso. Então, Tânia, eu estou super apaixonada com a sua fala e eu estou mais agradecida de estar com a oportunidade. Vou passar a fala para você, porque eu acho que é uma oportunidade rica para a gente conhecer sobre a mineração. Valéria, eu acho que eu fiquei, não digo calada, mas eu acho que tudo tem a sua hora certa. E, coincidentemente, esse curso que eu estou participando no IEC tem me despertado muitas reflexões, das quais, desde a minha infância, eu não consegui, na verdade, ter a oportunidade de veicular, porque eu sou fruto de uma região extremamente estratificada e que já estaria na segunda etapa, na verdade, do que é a mineração, porque eu sou do Vale do Aço, e o Vale do Aço, da época da Cesita e da Uzi Minas, foi regiões que também, na verdade, se desenvolveram com uma estrutura muito similar ao que nós estamos discutindo. Então, por que eu quero voltar à pergunta da professora Tânia, já fazendo uma ponte com o que você está dizendo? A minha cabeça estava borbulhando enquanto você falando, porque eu não sabia por onde eu ia começar. Então, eu vou começar pela questão técnica e vou terminar com a suavidade do que eu acho que é a mensagem que a gente quer passar. Da questão técnica, né? O que é o grande problema da mineração? E eu não sou geóloga nem engenheira de minas. É uma questão econômica, é a rigidez locacional da jazida. Nós precisamos trabalhar melhor isso, porque isso é geológico. Não é igual eu resolvo montar uma fábrica de perfume, eu vou colocar a planta industrial, né, no município em que eu tenho incentivo fiscal, eu vou criar emprego, mas a mineração ela tem esse problema. Ela vai, né, e lógico, né, desde todas as etapas, o mapeamento geológico, a prospecção, a extração, a retirada do que eles chamam de run-off mine, que é a primeira corrida da mina, aí até ele se tornar comercial, existe um grande investimento, porque você tem que ver, inclusive, a viabilidade econômica, não só da extração, mas da aceitação e da demanda no mercado. São questões comerciais. Mas pensando nesses territórios, né, minerários, em cuja interior estão as jazidas, e aí já também respondendo uma outra questão da Tânia, o que é esse território? Existe, né, uma multiplicidade, tem um termo muito difícil, bonito, mas significa isso. É quase uma polissemia de termos, que é espaço, território e territorialidade. Eu aprendi isso lá na geografia, às vezes até uns 2 anos para cá, viu? Porque eu não sou uma especialista da área. E o território, né, ele como categoria, o território, ele na verdade é esse espaço. O território, ele é uma parcela do espaço terrestre identificado pela posse, uma área de domínio de uma comunidade ou estado. Porque quando nós estamos falando, eu volto de novo à frase, né, dos pesquisadores do poema. O que é um município minerador, o que é um município minerado? Então, a questão do território, ela passa por um domínio do espaço. Território, olha que interessante, ele é, né, derivado de um termo latino terra, corresponde ao termo território, que se constrói pela adição do sufixo torium, que significa o lugar de um substantivo qualquer. Dormitório é o lugar de dormir, território é o lugar da terra. Fazemos uma analogia com essa sala virtual. A sala de aula, como um espaço destinado ao exercício da prática docente, pode ser entendida como um território, na medida em que o professor pode atuar na coordenação do processo ensino-aprendizagem, onde pode atuar, porque tem professores e professores, em um espaço com limites definidos que interferem nos horizontes de sua ação. Uma sala de aula é uma sala de aula, outra sala vizinha já é outro território. Agora, por que eu invoquei na minha fala a relação de território e territorialidade?
Porque a territorialidade pressupõe a questão da relação de poder. E a relação de poder, ela é construída. E como que ela pode ser construída? Pelo empoderamento, porque se a população envolvida ela é sempre excluída, e nós estamos brincando no início dessa fala, do Me Too, das Black Lives Matter, né? E eu estou num espectro, porque eu me sinto uma vitoriosa, mas eu sou uma afrodescendente. Então, existe o discurso da exclusão, mas existe a prática da exclusão. A crueldade de Brumadinho levou para uma prática perversa o que as comunidades estão vivendo agora. Porque uma coisa, né, é você ir lá discutir, mas na hora de eleger, será que esse prefeito está me representando? Será que esse vereador, de fato, está trabalhando a favor do município? Será que eu estou cumprindo, né, a minha condição de cidadão? Por isso é que eu falei num processo de médio e longo prazo. Porque, embora muitos, tem um cara da economia que eu amo, a hora que vocês tiverem oportunidade, todos presentes, leiam o Eduardo Janete da Fonseca, ele fala muito, ele tem N livro, mas ele tem uma discussão do complexo de vira-lata, que ele acha que o brasileiro não tem que ter. Mas o existe um processo de sedução. E o processo de sedução, ele vem, como eu li num dos artigos, que os caras estavam lá negociando uma questão e há pouco veio o cara do RH da mineradora e falou, não, porque agora os salários vão estar quanto? Num minutinho, os caras, né, os os trabalhadores todos recuaram. Então, o processo, ele começa por esse nivelamento. Porque você senta, o cara já chega assim, ele é o diretor, ele é o engenheiro metalúrgico da mineradora tal. Ele fala de um outro lugar, que não é o lugar do trabalhador. E o trabalhador se sente, né, vamos dizer, com a autoestima baixa, porque nós temos isso. No Brasil, se você tem um carro velho, chega no frentista, o outro pode ser o estelionatário, né, que roubou o carro, ele é doutor. Você tem curso superior, você é doutor. Eu brinco até muito com meus médicos, muitos têm doutorado, mas eu brinco, eu chamo todos eles pelo nome. 50% acho que é Deus, ou 50% tem certeza. Então, a formação, o empoderamento, ele implica que essas comunidades elas têm que se reconhecer, se implicar no processo, serem empoderadas e poderem falar de um outro lugar, porque não é o lugar que nós vemos principalmente no interior de Minas, com a cultura que nós já temos das Gerais. Se você buscar lá da época das entradas e paulistas, né, das entradas e bandeiras dos paulistas, né, já é essa situação das montanhas, somos um povo mais desconfiado, mais recluso, né, não temos aí, entre aspas, né, hoje a gente tem que relativizar que muita cidade litorânea aí, né, nós estamos com um momento muito difícil em termos políticos, mas nós não temos essa abertura, então as pessoas elas se sentem nessa condição. Então, o que eu, na verdade, né, e é muito a minha reflexão, e aí eu termino, porque eu gostei muito do que você falou ao final, eu podia fazer uma exposição aqui super técnica, tá? Com gráficos, né, tabelas, com dados, né, mostrei alguns, né, para dizer, né, da mineração, da importância, percentual, né, o que a gente tem, aplicação, né, do que seriam, né, os royalties da mineração, a contribuição, né, mas a grande questão, eu falo o seguinte, todos esses dados nós temos esses dados. Agora, o que me intriga? Como é que nós vamos poder avançar? E eu não vejo outra forma. Se não é fazendo o que você está fazendo, se não for a forma do que o Theo está fazendo, tá? Lá na extensão, que a Tânia Cristina, com outros colegas, dos quais me sinto extremamente devedora, porque só tem podido ir lá em Brumadinho, meu tempo, né, de dedicação ele é menor, eu aceitei essa missão aqui de pronto por isso, porque eu falei, eu preciso, é uma forma de eu contribuir para o projeto e para, né, a discussão, né, essa interlocução de saberes, exatamente porque é o que me intriga. Nós temos tanto de dados, mas como que nós podemos avançar? Como é que nós podemos empoderar essas pessoas? E eu acho que aí entra o que a gente chamaria sensibilização, mudança de fala, sabe? E termino dizendo, eu acredito no ciclo virtuoso. Nós temos que educar os que estão lá para que os filhos destes já nasçam num outro patamar.
que as escolas, os professores falem da mineração de um outro lugar, que essas crianças cresçam amando, né, desenvolvendo um sentimento de pertencimento que vai levar para uma Câmara de Vereadores, para um executivo municipal, pessoas que vão conversar num outro nível, e não num nível de, né, entreguismo, de simplesmente falar uma coisa para a população e assinar outra coisa lá com a mineradora. Então, eu acho que esse processo, por isso que a educação ela é transformadora, a educação ela transforma o indivíduo. E aí, se você me permitir, eu quero falar uma última coisa, Tânia Cristina, sabe? Que é uma coisa que me emocionou demais, e eu vou dar conta para vocês da minha última fala e estou aberta à discussão. Tem um livro, né, de uma turma lá do GESA da Federal, que tem uma introdução, que eu vi num trabalho dos alunos que me entregaram, mas me emocionou demais, que é a fala de uma poeta lá de Mariana, uma professora de Paracatu, que ela estava descrevendo a situação de um atingido. E ela diz o seguinte, abro aspas, tarefa difícil a minha tarefa, difícil a nossa, aprender a ser atingido. Como assim? Precisamos nos comportar como atingidos. Tem comportamento próprio para atingido? Não sei. Sei que precisamos aprender a viver, conviver com essa realidade. Realidade que me faz pensar em direitos, reuniões, assembleias, acordos, fundação, reconstrução, reassentamento, conceitos que me deixam confusa. Confusão que dificulta a apreensão de palavras simples como pedir, exigir, negociar, lutar, certo, errado. Choro por isso. Me sinto atingido por não saber ser atingido. Então, eu fecho aspas aqui e digo que esse processo que eu me refiro, né, como que as pessoas se sentem sós, como que as pessoas se sentem reféns dessa minério dependência e sequer sabem como fazer. Então, como que a gente pode, na verdade, ajudar essas pessoas? Né? É porque, né, nós não queremos outra tragédia, mas nós queremos que eles, na verdade, possam discutir de igual por igual e não se sentir como essa, né, moradora de Fundão, né, e que, na verdade, fica desorientada com esse tanto de nome, né, e como que da noite para o dia você tem que se reinventar, mas para o negativo. Era isso, tá? Obrigado, viu, gente? Agradeço aí a Tânia, né? Agradeço a todos. Eu vou levantar aqui algumas questões para vocês, que a gente tem só um tempinho, né, Theo? Só 12 minutos, é isso? Eu queria fazer uma pergunta também, mas tem muita gente que colocou comentários no chat, então deixa o pessoal do chat primeiro. Pergunta só tem duas, sabe, Theo, que eu observei aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu posso fazer as perguntas deles, depois você faz a sua e a gente fecha? Pode ser ou você prefere o contrário? Não, por favor, assim, acho que fica ótimo. Tá bom? Fica, então, assim, fica assim. O Frederico, né, que é um dos organizadores e participantes ativos aí, ele levantou uma questão, né, aqui a respeito da... Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu ver só um minutinho. Não, acho que o Frederico ele não fez uma questão, ele levantou vários... Ele fez, Tânia. Vários temas. Fez duas perguntas. Mas é porque... Então, Quer que eu fale? 40. Quer que eu fale? Não, eu já achei aqui. Ô, Frederico, é melhor você falar, então. Ela é uma longa pergunta. Eu estou sendo um porta-voz, né, me pediram para fazer essa primeira pergunta. Tá. Vou ler literalmente. O momento, né, o discurso de reparação com investimentos milionários que Brumadinho está vivenciando hoje, de certo modo, acaba acentuando a dependência política das grandes mineradoras como a Vale. O que vocês acham sobre isso? Eu coloquei essa pergunta no final do chat. Me pediram para mandar, e eu tenho uma, né, porque teve um momento que falaram sobre a questão da governança, né, no território. E citaram no chat que os atingidos não têm protagonismo, né, nesse processo de reparação. E, assim,
mais de um ano depois do crime, né? Então, né, acontece um tanto de coisa no território, tem assessoria técnica, tem Ministério Público, tem faculdade, né, tem o Fórum dos Atingidos, e aí eu fiz um questionamento, né? Então, como que tem essa governança, sendo que tem assessoria técnica, mas não tem essa representação dos atingidos, né? E aí queria saber um pouco sobre isso também. Ô, Frederico, obrigada. Tá? Aí, eu acho que tem uma outra questão que foi feita pela Ana Luísa Lana Pinto, que ela pergunta assim, não poderíamos associar a minério-dependência ao poder econômico e financeiro? Que é uma questão que ela está colocando, né? Eu fiz uma também. Oi? Tem uma outra minha ali também, acho que você não viu, não. Davi? Isso. Então, você pode fazer a sua, Davi? Eu leio aqui. Peraí, agora tem que achar aqui, não achei. Eu queria saber o seguinte, se você, Tânia, você vê o processo da minério-dependência com implicações únicas dele mesmo, uma coisa idiosincrática, ou se outros processos da grande indústria também possuem implicações semelhantes. Essas implicações no sentido da dominação do espaço público, né, dominação do institucional e da sociedade civil também, e do campo econômico. E prazer ver você de novo, viu, Taninha? Saudades das suas aulas de história econômica. E, Davi, agora eu vou ficar com ciúme. Duas Tânia na sua cola. Fica não. Tânia, brincadeira, viu? O Davi é o nosso... Eu sei que é o Davi. É o nosso extensionista, Tânia. Que bacana. Então, nós temos 3 questões, né? Dirigidas aí. Ô, Tânia, deixa eu fazer uma questão rápida. E o Theo vai fazer a dele agora. Então, e aí eu já agradeço, tá? Sensacional, muito rico. A Valéria elogiou muito a Tânia Souza, né? Que merece todos os elogios, foi inspirador, riquíssimo, mas a sua fala também, viu, Valéria? Agradeço muito também, porque materializa o que a gente discute de uma forma mais ampla. Minha pergunta para a Valéria é que a gente tem vários alunos aqui da graduação. Valéria, essa economia que todos nós buscamos é uma economia feminina também, no sentido de cuidar, do cuidado? Qual é o lugar do cuidado nos processos econômicos? E a minha colega, eu sou economista, né? Para quem não lembra, não sabe, eu sou economista de graduação, né? Com muito orgulho. Minha colega Tânia Souza, né? Eu queria, Tânia, que você comentasse quais são os desafios para a gente ensinar uma outra economia, né? Nas nossas faculdades, porque, apesar da gente saber a mudança que tem que ser feita, eu ainda vejo muitas permanências. E, se me permitirem, tá, eu vou ser radical, entre aspas, ou devo ser. Eu acho que as ciências econômicas, infelizmente, elas são machistas, racistas, tá? E elas não são baseadas no cuidado. E elas se vestem de ciência, com toda uma parafernália que é muito ideológica e pouco científica, ao ser racista, sexista e pouco orientada para o bem viver mesmo. Eu queria que vocês comentassem isso também. E aí eu já faço uma fala final de muito obrigado a todos e todas. Sensacional essa noite. A equipe de extensão, que deu suporte aqui, a Tânia, a Cristina Teixeira, queridíssima amiga, colega. Tenho muito orgulho de ser colega de todos e todas daqui, viu? Obrigado. Theo, obrigada aí pela pergunta. Eu passaria agora para a Valéria, né? E depois a professora Tânia Maria. Valéria, é com você.
Então, Abre seu respondendo... microfone, está fechado. Está aberto. Estão ouvindo? Lá na fala do Frederico, quando ele fala, né, dessa questão das separações milionárias, a gente tem que voltar ao ano de 2018, ao território. Por quê? Em 2018, minerava-se, estava se minerando, vendendo minério, para ver a questão dos royalties. E a prefeitura dá férias coletivas para os funcionários, porque não tinha dinheiro para bancar o 13º nem os salários de fim de ano. Então, há que se fazer essa avaliação de economia no território. A mineração estava em pleno funcionamento, com os empregos e os royalties, né, da exportação, mas o poder público estava sucateado, sem dinheiro para honrar com a folha de pagamento em 2018, isso em dezembro. Há-se um crime e uma das coisas que mais se fala no território são milhões. Mas os atingidos, e que poema lindo, viu, Tânia? Que você adormece numa noite e amanhece no outro dia, no horário de almoço, e você já não é mais o cidadão comum, você é o atingido. E ver toda a sua vida mudada por uma empresa que você nunca, a maioria da população não dependia dela para nada. Toda violação que a gente é exposto. E uma coisa que eu falo, é como se fosse um filme de ficção científica. Você amanhece e anoitece e é 25. Não tem um dia depois desse crime que a gente não tem que falar ou relembrar de toda a tragédia. Então, a gente ficou preso numa parcela do tempo. E tentando aprender e sobreviver um monte de coisa. E quando se fala em milhões, 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 nós, população comum, o que eu chamo de base, não temos acesso a nenhuma informação digna e de qualidade. A gente vê pelos noticiários, a gente não, sequer pode participar das audiências, Frederico. Nós não temos o direito de participar de uma audiência que decide as nossas vidas no território. Nós até hoje não temos acesso a nenhum laudo de contaminação, nem da água, nem do solo e nem do ar. Isso não nos é negado. E eu participei de uma vinda da ONU ao território, onde eu faço o questionamento, que isso é direito humano. Eu preciso saber o que eu respiro, eu preciso saber onde eu piso. Porque nós podemos estar condenados sem saber. Nós não temos direitos nem à informação. Quiçá esses milhões que são falados. Você vê obras que não são discutidas coletivamente, nós não entendemos as obras como pessoas, como cidadãos. Você amanhece e vê todas as árvores das praças sendo arrancadas. O marco histórico, que é o coreto da Praça da Rodoviária, foi arrancado por um arquiteto sem consultar ninguém da comunidade. Então, eu descobri que, para além de ser atingido, você é violado, porque a reparação é pior do que o rompimento, porque ela adoece e mata muito mais gente. O crime, ele tem uma proporção, mas a reparação, ela tem uma proporção devastadora muito pior na vida do cidadão comum. Você é colocado numa exposição da sua vida sem ter direito a entender, não entende, você não sabe, você não entende, não tem quem faça você entender o que está te acontecendo. Você é negligenciado as informações o tempo todo. Então, quando você fala de gerar mais dependência, tudo que a população comum quer é que isso vire essa página na nossa vida. Que a gente possa retomar a nossa vidinha comum de cultivar a terra, de vender o leite lá na carroça. E isso nos foi negado, isso nos foi tirado. E a reparação, posso soar até estranho para vocês, mas ela é muito mais danosa do que o crime em si. Não estou isentando a empresa, não, mas vocês não têm noção do que é um território pós-rompimento. De todas as violações, de todas as... A gente é violado no simples direito de ir e vir. Hoje, por exemplo, eu quase morri de ansiedade, porque eu sou agricultora, eu produzo e entrego minha produção de porta em porta, depois do Covid. E eu tive que vir ao centro de Brumadinho, coisa que eu fazia no meu dia a dia normal com 15 minutos. Eu entregava uma cesta e voltava para o assentamento, que é muito perto. Hoje, gente, eu fiquei 1 hora e 20 minutos presa no engarrafamento.
uma cidade que não comporta esse tanto de veículo. Então, quando se fala dessa reparação, ela traz, nós não sabemos, a gente só sabe pelo noticiário e não gera dependência, porque o que está trazendo é mais desgaste e mais adoecimento. Para vocês terem ideia, em 2 anos nós já tivemos 6 suicídios na cidade, de familiares muito próximos. Em relação ao que a Tânia fala, né, de como que a gente vai impor uma nova proposta de vida, isso é muito claro, isso é muito transparente. Se a gente para no ano de 2018 e vê a economia de Brumadinho ligada ao minério, com a mineração em plena movimento, você sabe que não é por aí o caminho. Você sabe que a cidade tem toda uma proporção de trabalhar com a cultura. Nós abrigamos o maior museu a céu aberto, e Brumadinho não consegue fechar nenhuma parceria, o Theo sabe muito bem disso. E eu acho que a universidade ela tem essa importância no território, de estudar e costurar esses viés. E isso perpassa muito pelo plano diretor. Uma das coisas que muito nos preocupa é o plano diretor. Eu não sei se eu consegui responder a todos os questionamentos, mas deixar claro que não gera dependência, a comunidade não tem dependência. Quem está criando dependência é o Estado, que quer ficar com as contas que... Obrigado, viu, Valéria? Passaria agora para a Tânia. Obrigado, viu, Valéria? Passaria agora para a Tânia, para a professora Tânia. Antes de eu também vou ser breve, quero agradecer muito a Valéria o aprendizado, porque o que ela nos passa é uma vivência que nós não temos e que eu acho digna assim, da maior respeito e admiração no sentido de acompanhar um dia a dia que nós não conhecemos. E a gente tem que fazer essa meia-culpa, porque nós estamos nos nossos escritórios, trabalhando em home office, e não temos noção do que, nesse período de pós-rompimento, reparação, essa população está vivendo. Voltando ao que o Davi perguntou, o Davi, a gente pode depois, uma outra hora, conversar mais sobre isso. A questão da mineração é delicada, como eu disse inicialmente, do ponto de vista complexa, do ponto de vista dos centros de decisões. Nós não estamos falando de mineradoras pequenas, nós não estamos falando de uma expertise, na verdade, que é tênue, não. São mineradoras com projeção internacional. E, obviamente, quando falamos da dependência política e na forma da relação, não estou falando do governo, estou falando do Estado. O Estado somos nós, Esses centros de decisão, eles dominam até as decisões de investimento. E o lobby é pesado. Nós temos aí financiamento de campanhas eleitorais, ocupação majoritária de centros deliberativos, há uma série de questões relativas a licenciamento, apoio logístico, enfim, tudo isso que a literatura já elenca como questões que configuram e desenham essa dependência política. Então, a decisão de investir, e aí eu poderia citar alguns exemplos até do passado, quando eu lia muito minérios e processamento, Brasil Mineral, que representa muito esse lado das mineradoras, mas que a gente vê quando descobre uma jazida com alto teor. Teor é a quantidade de metal contido. Como que, na verdade, entra todo mundo em polvorosa se aquilo é viável economicamente? Então, os riscos em mercado, e se a gente considerar as possibilidades, na verdade, de exploração, elas são dadas pelo sistema. Então, o que a Valéria está falando, e que eu acho muito interessante, aí eu já parto para a resposta ao Theo, da questão da economia, é que a questão política é essencial nesse processo. Como ela está dizendo, as pessoas foram lá e roubam um coreto. Como é que nós vamos gastar tanto tempo para reverter uma decisão, como foi o caso de Congonhas, como o caso da Serra da Gandarela, que se não fosse, obviamente, por esse grau de mobilização, mas isso não é a praxe. Nós ainda estamos tateando nesse processo de empoderamento, de apropriação dos nossos direitos, porque, como ela está dizendo muito bem, a mineradora não conversa com aquele morador lá, da comunidade quilombola, indígena, para tomar uma decisão, não. Isso está na mão do executivo.
municipal está na mão do legislativo. E as relações no Brasil, elas são delicadas desse ponto de vista. Porque nós não podemos viver no idílio acreditando em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. O que nós temos em vários campos e relações do poder no Brasil refletem, né? Quando a gente pensa no Executivo Federal, no estadual, refletem relações que não são relações do século XXI, não. São relações da época da colônia. E nós temos problemas com isso. Por isso que eu adoro quando uma série de psicólogos sociais põem o Brasil no divã. Por isso é que eu falei em otimismo protocolar, por isso que eu falei em negligência, porque existe uma questão chamada capital social. Eu não posso, na verdade, pensar que eu estou discutindo uma coisa assim se uma pessoa está negociando em meu nome e não está seguindo as regras do jogo, né? E aí, só para terminar, Theo, eu concordo com você, eu fui para a história para jogar um pouco de água na fervura da economia. Eu reconheço, né, na verdade, de um lado, né, não estou nem discordando necessariamente, eu reconheço o poder da economia, mas eu acho a economia mainstream hoje, já há mais de 20 anos acompanhei nisso, porque quando eu fiz o mestrado, já estava começando o movimento, eu acho ela muito árida para dar as soluções que nós precisamos. Então, eu acho que tem reflexões que grande parte, né, da parafernália de métodos quantitativos e da ciência econômica não me traz resposta. E termino com você com um exemplo que eu amo, que é da história do pensamento econômico, que, para mim, eu não estou falando dos economistas de hoje, eu vou falar do economista do século XVIII, que estava no seio de um movimento que foi a fisiocracia, o cara era um médico, sabe? Então, eu acho que se nós não partirmos para ferramentas e raciocínios parecidos com a medicina e inserirmos, né, os pacientes, né, nós vamos legitimar e institucionalizar um processo de exclusão que, como você disse, a economia ela é sexista, ela é, né, na verdade, racista. Racista eu acho que a sociedade nossa é. Né? Mas eu acho que existem também outras ciências que são sexistas. Mas, no nosso caso, eu acho que a questão do empoderamento, a questão, na verdade, relativa às possibilidades de inclusão, de dar voz, né, a essas pessoas atingidas, né, moradores, é um processo, para mim, de médio e longo prazo. E passa necessariamente pela educação e pela formação. Porque eu não estou pensando no que está lá agora, como poema, como a coisa que eu citei dos atingidos. Eu estou pensando na criança que né, que acabou de nascer, que perdeu pai, que perdeu mãe nesse processo de rompimento. Qual que vai ser a história dele amanhã? Porque eu não quero daqui 20 anos, quem sabe ter notícia, já sair da PUC, que, né, nós tivemos outro rompimento e que ninguém pode fazer nada. Né, Taninha, daqui 20 anos nós estamos com 80 ainda, vamos estar, ó. Não é possível que nós nota 1000, vamos estar, ó, nota 1000. Eu não sei se responde a todos, gente, mas é muito bacana, né? A provocação, ela nos incita. Mas muito bom. E, Valéria, parabéns, eu gostei muito de te conhecer. Beijo. Eu gostaria aqui só de fazer um último comentário, né? Agradecer a vocês, dizer que realmente, Tânia, Theo, todos os professores que estão aí presentes, né? Os funcionários, os estudantes, todos que estão aí presentes, os professores, né, os discentes, os pesquisadores, nós temos também pessoas aí que entraram, como a Leice, né, que está no Observatório Social, a professora Carolina Rezende, a Lívia Brandão, o Édio, né, a professora Ana Maria, me parece que entrou também. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que estão interessadas em discutir essa questão da minerodependência, e creio, Tânia, que eles já têm uma sensibilidade para entender que a economia ela pode também responder a essa questão que o Theo falou, que é buscar, junto com outras áreas de conhecimento, contribuir para a superação desse dilema da minerodependência e para todos os dilemas que foram abordados aí de forma tão clara pela Valéria, né? Nossa área de conhecimento ela é vasta, né? Você citou aí o Celso Furtado, né? Quem que pensou em desenvolvimento, e nós também fomos formadas numa perspectiva de desenvolvimento, né? Então, acho que a gente tem muito que responder e que atender, mas nós temos que ter essa capacidade, que eu acho que quando você disse que bebeu na história, né? Eu bebi na ciência política,
né? Nós trabalhamos outras áreas na sociologia, na geografia, então a gente vai completando, né? Criando outros espaços para poder outros saberes. E gostaria muito de agradecer à equipe toda da extensão e agradecer pela participação da mediação. Eu passaria para o professor Theo para ele finalizar o trabalho, já que ele é o grande protagonista desse processo, e vamos aguardar, Theo, que realmente a gente possa ir à comunidade fazer esses debates. Eu sei que a Tânia toparia e você também. O desafio está lançado. Theo, é com você. Olha, Tânia Teixeira, muito obrigado, viu? De coração, obrigado a todos e todas. Eu escrevi muita coisa aqui no chat, né? Essa noite fechou com gala, viu? Tânia Souza, Valéria, vocês fecharam em altíssimo nível uma série de debates também que foram muito ricos. Eu deixo um convite a todos e todas que futuramente, quem não assistiu, assista os debates que a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. E, para quem não sabe, né, eu sou filho de Brumadinho, eu tenho família, amigos, né, meu coração está em Brumadinho. Né, Valéria? Inclusive, minha mãe é consumidora fiel lá do Pastorinhas, né? E com muito orgulho e alegria, viu, Valéria? Boas para Brumadinho. E, em nome do povo sofrido de Brumadinho, eu agradeço muito, viu? Todas essas formas de carinho são muito importantes. E a gente vai continuar essas conversas, viu? Com certeza, né? Se Deus quiser. Um descanso a todos e todas, tá? Uma boa noite. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Valeu. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, Taninha. Tchau, Valéria. Tchau. Obrigada a vocês, viu? Foi uma honra. Muito bacana. Tchau. Gente. Muito obrigada. Obrigado, Theo. Obrigado, Taninha. Obrigado a todos, viu? Foi muito bom. Vamos fazer mais. Tá beijo. Beijo. Bye, bye. Valeu. Obrigado. Tudo de bom. Tchau. Saúde e proteção. Tchau, tchau. Isso aí. Muita saúde para todos. Muita alegria aí.